Olá, inquietos! A gente vem seguindo então a sequência de conteúdos que foram votados aqui, os mais votados. Então já falamos de liderança customer centric, falamos de LGPD, bem bacana, vários textos, depoimentos. Eu acho que todos nós aprendemos quando mais pessoas compartilham, trocam suas experiências, e agora a gente vai falar sobre tendências para 2020. Eu ainda vou deixar aberto mais um pouco aqui a nossa enquete Sony versus Fiat, Fiat versus Sony, para que a gente ainda possa soltar amanhã a resposta, tá? Ainda tem gente votando, então vou segurar mais um pouquinho, porque isso vai ser bem bacana para este tema que é de macro, que é de tendências, tá? A gente vai falar de macro tendências. Quando a gente aborda esse assunto, e é muito comum, olha, eu li várias tendências para 2020, geralmente isso vem com uma lista de tecnologias, né? Então, não é difícil você encontrar inteligência artificial, você vai ver blockchain, realidade aumentada, realidade virtual, papapá. Então, é uma sequência de tecnologias. Olha, difícil alguma coisa sair dessa linha, né? Em 2000, e aí tem os que vão mais além, né? Em 2030, hoje eu recebi quais são as tendências para 2040, né? Puxa vida, eu falei, caramba, tendências para 2040. Então, eu me questiono e divido com vocês aí, de fato, o que a gente aprende, o que isso nos ajuda, né, nos nossos negócios, no dia a dia, olhar essa tecnologia toda, esse ferramental. É claro que a gente tem que ficar atualizado, mas na prática mesmo, eu acredito que isso contribui muito pouco para a gente. Isso tudo, as ferramentas nos ajudam, sem dúvida nenhuma. Mas são poucas pessoas que conseguem entender, olhar para onde que nós estamos indo, qual é a macro tendência deste ano, qual é a macro tendência desta nova década, qual é para onde caminha os consumidores, para que caminho que estão seguindo. Porque se a gente não tiver uma noção disso, a gente vai criar coisas descoladas, né? Estratégias descoladas, a gente vai medir se for o sucesso do cliente com uma régua errada, a experiência do cliente vai tomar decisões não muito acertadas. Então, a macro tendência, olhar para o futuro, é importantíssimo. Quando a Sony agora então lançou, como fazer um breve comentário aqui, lançou o veículo elétrico, né? Puxa, a Sony é uma empresa de eletroeletrônicos, televisão. Será que os concorrentes, né, a Ford, a Fiat, a GM, estavam de olho na Sony, né? Puxa vida, é uma empresa que faz eletroeletrônicos, televisão, DVD, de repente surge com um carro. Então, uma concorrência que aparece do nada. Enfim, é esse o ponto, né? Então, a gente precisa olhar para tendências, macro tendências que ajudem o nosso negócio, que ajudem a gente a ser competitivo. Competitivo já falei algumas vezes e vale reforçar, competitivo é você ganhar clientes, rentabilizar clientes e reter clientes. Então, precisamos olhar para tendências que ajudem a gente a encontrar caminhos de produtos e de serviços e de gestão que a gente possa identificar e aí trilhar os nossos projetos nessa linha, porque aí sim você vai ter aderência, coerência, né, e visão de cliente, cumprindo o nosso papel aí de ser competitivo, né?
Então, é essa abordagem que nós vamos fazer aqui nos Inquietos, né? E o nome já diz aqui, nós somos inquietos, então nós vamos procurar caminhos que questionem o status quo, né? Hoje é muito comum aí o pessoal se meter numa sala e começar a fazer design thinking e aqueles quadradinhos coloridos. Parece que as ideias são formatadas. Impressionante. Então, o nosso desafio aqui é pensar de uma forma diferente, né, e olhando para o futuro, né? Quais são as macro tendências que vão nos ajudar a tomar decisões melhores e mais competitivas. A gente entende que não são apenas os jovens milênios ou a geração Z que estão se adaptando, todos nós estamos nos adaptando, assistindo mudanças radicais na sociedade em diversas áreas, no comportamento geral, no consumo, na medicina, na cidadania, relacionamentos, políticas, né? Então, nós estamos vivendo uma revolução cognitiva e descentralizadora, né? Essa é a grande novidade se comparado com as anteriores, que é a velocidade. E os nossos antepassados tiveram muito mais tempo para se acostumar com os novos ambientes cognitivos do que a gente. Então, nós vamos falar de 3 grandes linhas, que é a demografia, a descentralização da mídia e um novo modelo administrativo, que é a curadoria ou uberização. A gente vai buscar um pouco mais de informação na história, porque nós estamos vivendo um período de disrupção, né? Não adianta a gente olhar para a inteligência artificial, para o 5G, para o carro autônomo, porque amanhã nós já teremos outras tecnologias. Então, nós precisamos ir olhar para a história, olhar quais são os ciclos e daí prever, usar esse conhecimento para tentar entender o nosso futuro. Hoje, muitas vezes, o futuro é um sinônimo de ansiedade, né? Porque antigamente era progresso, as pessoas olhavam para o futuro com bastante entusiasmo. Hoje se olha como uma certa ansiedade, incerteza, né? E de novo, ele é incomum, mas só é incerto para quem não conhece o que está acontecendo no nosso mundo. Muito bem, pessoal, continue com a gente, compartilhe, troque suas opiniões, suas experiências com a gente, porque isso fica melhor com a participação de todo mundo. Um forte abraço e até amanhã. 90% dos votos foram para a Sony e 10% dos votos foram para a Fiat. Boa noite, inquietos. Tudo bem? Quero agradecer ao voto de todos que participaram e dos comentários do Ricardo e da Mariana, que foram interessantes, porque eles ressaltaram aqui a questão primeiramente, da sobra de tempo a partir do momento que você usa aí outras formas de deslocamento, inclusive carros compartilhados, esse modelo de deslocamento proposto aí pelos aplicativos, e a indústria de entretenimento vai ter, portanto, um espaço maior aí para aproveitar esse tempo aí que sobra dos consumidores. E Mariana comentou também do deslocamento sustentável nas grandes cidades, porque a partir do momento, né, que você tem o congestionamento impactando o deslocamento das pessoas, os compromissos, os relacionamentos, né, isso já acontece nas grandes cidades, é preciso então outras alternativas para a questão de ter os veículos, né? Então, olha aí, 2 fortes tendências, aí o crescimento da indústria de entretenimento e o deslocamento sustentável. Particularmente, pessoal, eu fiquei pensando na questão da Fiat, nessa associação aí com o McDonald's.
estatísticas têm apresentado que a margem de resultado financeiro das montadoras tem caído por conta dos aplicativos, né? Muitos motoristas de aplicativos procuram locadoras de veículos para oferecer mais conforto através de veículos mais sofisticados para os clientes. E as montadoras, ao negociar então grandes volumes ou volumes maiores com as locadoras, as margens são menores. E isso faz com que até algumas montadoras procurem diretamente o consumidor, né? Fico pensando eu se essa não seria então a estratégia da Fiat em criar essa parceria com o McDonald's, né? Afinal de contas, o delivery, a entrega de comida, já também uma outra tendência que se fala é um novo comer fora de casa, né? Nós já temos os drones, nós já temos as dark kitchens, que são aquelas cozinhas que são dedicadas exclusivamente para o delivery, né? E nós temos aqui, olha gente, um número de 3,4 milhões de entregadores entre Uber, Rappi e iFood, né? Então a tendência de delivery está muito forte, assim como motoristas tem crescido bastante, motoristas de aplicativo. Então talvez a Fiat esteja pensando já em vender aí veículos diretamente para quem quer trabalhar como entregador, e aí coloca o McDonald's na rota do GPS. Só pode ser talvez uma das coisas que eles têm pensado, né? E a Sony aí surpreendeu a todos, de olho na sofisticação do veículo, né? Ele tem esse veículo da Sony, um som 360 graus e um widescreen. Provavelmente você vai poder assistir suas séries, quase que você está entrando numa sala de cinema dentro de um veículo. Enfim, essa discussão, pessoal, é apenas para que a gente possa aí tangibilizar um pouco mais esse assunto que são tendências, né? Diferente do modismo, a tendência é algo que nos leva para um outro lugar e acaba se desdobrando e afetando a estratégia da organização, né? Então, uma boa estratégia, um bom estrategista é alguém que trabalha com a identificação dessas forças, né? Já um modismo, que é oposto de tendência, é algo que vem e volta no mesmo lugar, né? Ele acaba não se desdobrando, ele não gera valor, né? E aí não entra necessariamente como parte da estratégia de uma organização, né? E o desafio aqui dos inquietos, pessoal, é que a gente possa identificar se algo na estrutura básica do relacionamento com o cliente está mudando e se isso veio de fato para ficar como uma mudança ou não. Assim, em resumo, vamos dizer assim, nós temos um novo modelo de sapato ou o que mudou foi a forma de calçar os pés? E isso vai nos marcar daqui para diante. O que é causa e o que é efeito? A gente tem que se preocupar porque isso pode matar a falta de diagnóstico, pode matar uma organização, né? E a organização precisa ter discernimento daquilo que ela não precisa entrar, né? Não precisa assumir como estratégia. E aí, pessoal, chega uma hora que a gente vai precisar um pouco mais de filósofo e de teóricos, né? Nas organizações, pois eles é que vão conseguir assim, ter uma visão mais clara do futuro que está um pouco distante, né? Recentemente a gente viu aí que o Facebook está contratando uma série de filósofos para trabalhar na empresa, né? A partir do momento que os planos de ação deixam de funcionar, e aí a gente está vendo tantas empresas aí tradicionais falirem, pedir concordata, quebrar, então chega uma hora que você precisa resgatar um pouco de volta para a filosofia, para você encontrar uma teoria,
uma metodologia e um novo plano de ação. Tá? E é por isso que as pessoas aí muitas vezes ficam só listando tecnologia, a última tecnologia, e acaba não chegando em lugar nenhum. Vamos um pouco mais profundo nessa história de tendências aí, e que isso vai ser bem bacana para fortalecer a visão inquietas, a visão dos inquietos. Então, a partir da semana que vem, nós vamos falar das 3 grandes forças que tem na macrohistória movimentado aí as mudanças e que são responsáveis por esse mundo incomum que nós estamos vivendo a partir de agora. E para que tudo isso, pessoal? Vai demorar talvez para cair a ficha da maioria, mas quem perceber primeiro, como vários já estão a todo vapor, terá um grande diferencial competitivo no mercado, em especial aqui de atendimento. Muito bem, isso vai ficando cada vez melhor com a participação de todo mundo, com a sua experiência. É importante que você compartilhe, que você troque conosco sua opinião. E, pessoal, um forte abraço, até a próxima. Boa noite, inquietos. Vamos entrar nessa semana falando das tendências, na verdade mega tendências, não só para esse ano de 2020, mas provavelmente para a próxima década. As forças que a gente vai falar aqui são macro visões que possibilitam que a gente compreenda o mundo incomum que a gente está vivendo de uma forma diferente do que o mercado vem falando, né? O mercado bate muito nas tecnologias e a gente vai olhar isso de uma forma mais competitiva, né? A partir do momento que a gente discute aqui e complementa com as leituras adicionais, a gente ganha a oportunidade de ter uma nova visão, né? Então a primeira que a gente vai falar, a primeira força e a primeira mega tendência é a complexidade demográfica, pessoal. Ok, nós estamos migrando e a gente sai de um mundo controlado, com ideias controladas, com inovação controlada, estabilidade, para um mundo novo, né, mais descontrolado, com ideias descontroladas e inovação mais frequente e instabilidade, né? E muitos procuram diagnosticar o que mudou, né? Fala-se em globalização, em sociedade do conhecimento, de mais inovação, de informação, de sociedade em rede. E tem um ponto que muita gente não olha, muitos estudos, escolas de negócio, de pensamento, esquece de olhar, que é o seguinte: nós saltamos a planeta Terra de 1 para 7 bilhões em 200 anos. Isso, de alguma forma, gente, causa impacto, né? Então, em poucas gerações, em apenas 5, 6 gerações de famílias, se a gente pensar de 1800 para cá, né, o nosso tataravô viu um mundo de 1 bilhão de pessoas. O bisavô viu um mundo de 2 bilhões. O meu avô e o meu pai viram um mundo de 3 bilhões. E a gente, com os nossos filhos, a gente está vendo um mundo de mais de 7 bilhões de pessoas, né? Então, o aumento é concentrado, né? Porque a gente tem saltamos de cidades menores para cidades maiores, né? Mais superpopulosas. E isso acaba empurrando, pessoal, para a melhoria, por exemplo, de tecnologia, de metodologia no transporte, saúde, energia, alimentação, habitação, né? Você vai precisar ter uma melhoria nas tecnologias, como por exemplo as cognitivas, né? Então é rádio, televisão, jornal impresso, computador, internet. O resumo, pessoal, é que a taxa de complexidade geral, né, é cada vez maior, né? Para a sobrevivência e para se viver nesse mundo, né, isso faz a gente ter uma realidade diferente de outros países e que se mantiveram nos últimos 100 anos com taxas de aumento de complexidade menores. Então, às vezes, a gente está muito mais próximo da Índia, da China, e muito longe da Europa e da América do Norte, né? Por isso, a gente não dá para comparar muito as ideias desses países, né, que eu acabei de falar agora, porque eles não têm tanta pressa e urgência e nem a explosão de demanda que
que a gente tem aqui, né? Então, aqui a necessidade de ser muito mais exponencial, né, do que eles. Outro dia, só um exemplo aqui para ilustrar, nós estávamos discutindo a implantação numa empresa no sistema, no e-commerce, e que era o mesmo sistema para a Bélgica e para o Brasil. Só que na parte que se referia à entrega, não tinha CEP. Falei, mas cadê o CEP? Não, na Bélgica não precisa de CEP. Sei lá, gente, eu acho que a Bélgica é o tamanho de Osasco, né? Todo mundo sabe onde todo mundo mora, você não precisa de CEP. Aqui no Brasil precisa de CEP. Sem CEP você não entrega nada aqui, né? Então, mas como é que nós vamos explicar que o sistema não pode ser o mesmo? Então, esse é só um exemplo aqui da diferença de realidades que vive, né? Que a gente vive. Por isso que essa história de transformação digital muito voltada para a tecnologia, muitas vezes não cabe no discurso que a gente vê aqui no Brasil, porque é para uma realidade que não nos pertence, né? E aí, pessoal, a segunda força, né, que vem meio que como uma resposta a essa complexidade que nós estamos vivendo é a uberização, né? Então, na uberização, você tem a saída de intermediários de baixa complexidade. Então, se a gente for levar isso para a estrutura corporativa, empresarial, né? Então você não tem o chefe, você não tem gerente, você não tem os supervisores que dão lugar para o algoritmo, né? Então é uma espécie de macro modelo administrativo e é disruptivo. E é disruptivo porque você não dá para continuar o modelo atual e começar um modelo completamente novo, porque você tem que alterar estruturas da empresa, que é uma mudança radical, né? Sem chefe, sem área de qualidade, né? Então, e a uberização começa cada vez ser mais adotada e cai nas graças da nova geração que está uberizada. Quer ver um exemplo disso? É a matéria que nós compartilhamos aqui no domingo sobre aquela açougue que deixa nos condomínios uma geladeira com produtos diversos, né? Então, você está no seu condomínio, você desce, vai até a geladeira, você escolhe o que você precisa, passa o cartão, paga, né? Então, você tem em cada condomínio uma geladeira dessa. Ou seja, totalmente uma gestão diferente. Então, você não tem mais um chefe, né, de vendas. Talvez você precise de um estatístico para você, talvez, calcular aí quanto que vai precisar de picanha, quanto que vai precisar de maminha, quanto que está saindo de linguiça, qual é a previsão, né? Um sistema que garanta aqui a segurança do produto, vencimento e uma entrega que vai fazer um abastecimento. Esse abastecimento aí pode ser feito de diversas formas, até com robô. O ponto aqui então, você descentralizou, né, para atender muito mais gente de forma muito mais personalizada, né, com diferentes tipos de gostos, diferentes tipos de bolsos, né, de uma forma que talvez então você tenha que se livrar das estruturas antigas de gestão, de controles de vendas, de controles de gestão, para você ter um modelo de negócios como esse. E é por isso, pessoal, que talvez na Bélgica não faça sentido você ter, então, geladeira nos condomínios, até pelo tamanho do espaço das cidades, e você pode ter outro tipo de discussão. Bom, nós vamos continuar esse papo amanhã. É legal que você leia aí os artigos estão linkados com o que nós estamos falando e tangibilizando com esses exemplos aí de negócios. Pessoal, a realidade está mudando e aqui nos Inquietos
a gente consegue olhar isso de outra forma. Continue com a gente, prestigie o nosso grupo. Se você quiser encaminhar o invite para outras pessoas participarem dessa discussão, fiquem à vontade, novos inquietos são bem-vindos. Uma ótima semana para todo mundo, um forte abraço. Boa noite, inquietos, tudo jóia? Bom, dando continuidade ao nosso papo sobre as tendências, as macro tendências, nós vamos falar hoje da reintermediação gerencial, também chamado de uberização, que é fruto desta desintermediação. São palavras que a gente tem ouvido bastante e é bom que a gente fale isso porque nos deixa mais preparados para que a gente faça diagnósticos melhores para as mudanças que estão ocorrendo aí no nosso mundo, né? Então, um diagnóstico que, assim, a nosso ver, ele sai muito fora é o tal da revolução tecnológica, tá? Revolução tecnológica ou revolução industrial. No nosso entendimento, a chegada das novas tecnologias permite sim que o ser humano possa resolver problemas, mas de outra maneira, né? E isso tem uma forte carga emocional, porque os hábitos de antes precisam ser revistos, né? E toda vez que a gente é obrigado a mudar os hábitos, a gente tem resistência. E a maioria das pessoas ainda não dão conta que existe um forte trabalho psicológico que precisa ser feito para que se aceite os novos hábitos pós-digitais, né? Então, é como se o digital, né, fosse uma placa-mãe, uma mídia. Ela é uma mídia, né? Uma placa-mãe que altera profundamente a forma como a gente se relaciona uns com os outros. E isso tem uma enxurrada de novos hábitos que impactam diretamente os clientes, né? Então a gente tem um novo ritmo mais veloz de inovação e uma explosão da maturidade de consumo. E é por isso que a gente diz que o cliente está no centro de tudo, né? Porque nós temos um cliente muito mais ativo e com grande poder de decisão. E a gente tem um novo macromodelo administrativo, né? Então a gente tem a digitalização, que é uma forma de reintermediação operacional, e a reintermediação gerencial, que é a uberização, né? E isso não é nem algo fácil, nem tranquilo da gente muitas vezes entender, né? Porque o discurso de revolução tecnológica, né, é muito forte, né? E as pessoas às vezes não compreendem o quanto a tecnologia é responsável pelos novos hábitos e o quanto as tecnologias alteram os ambientes sociais, políticos, econômicos e as novas mídias, né? Então a tecnologia é o meio, né? O digital é o meio, né? Então a gente vive numa espécie de revolução psicológica provocada pelas mudanças tecnológicas. É aquela frase, pessoal, do Marshall McLuhan: o meio é a mensagem, né? Quando o meio muda a forma que a gente se relaciona. E pessoal, olha como faz sentido. Então, aquele artigo sobre o Uber que a gente compartilhou aqui na sala, dizendo o seguinte, que o Uber tem sido acusado aí de que o modelo aí de negócio, ele só se beneficia, né? Só a empresa Uber se beneficia. Então, o que ele fez nos Estados Unidos? Deixou aberto para que os próprios motoristas, né, então aí ofereçam a corrida por um valor, fiquem livres então para negociar a corrida, né? Então isso de alguma forma beneficia também os motoristas, cuja percepção é de que eles também estão ganhando, não só o Uber, e ao mesmo tempo isso fez com que o valor aí médio da corrida ficasse 5 vezes mais caro, né? Claro que eles estão de olho em quem sai muito fora da curva, né? Mas nós estamos vivendo então numa época que, casando aí, juntando o que nós falamos ontem, que é a complexidade, né? Então você tem
novas soluções de transporte para atender muito mais gente, com um outro preço muito mais em conta, desintermediado, né? A gente já falou isso algumas vezes, o Uber não tem chefe, não tem coordenador de equipe, de treinamento, de qualidade, a qualidade está nas mãos do cliente. E agora eles deram mais um passo para que os preços então sejam combinados isso com os clientes, né, com os consumidores. Isso está nos Estados Unidos, piloto, e temos um artigo comentando isso. E é por isso, pessoal, resumindo, que a gente não chama o Uber como empresa de tecnologia. Eles olharam a necessidade do cliente, existe tecnologia que permitiu um novo modelo de negócio e eles aplicaram. É isso que a gente precisa, como inquietos, perceber, né? Porque enquanto isso, pessoal, a tecnologia deles está sendo mastigada, né? Está em processo de aculturação. E quando isso se massificar e se estabelecer, né, aí elas são digeridas e a coisa se torna invisível, né? Por isso que a gente fala que a TAM não é uma empresa de tecnologia. Não se fala, né? Não se fala mais. A TAM fala que é aviação, né? Talvez há 30 anos atrás era uma empresa de tecnologia. Então, pessoal, é esse o ponto de vista, né? Que em especial das novas startups que usam novas tecnologias, porque são empresas que resolvem problemas de uma forma diferente. E isso faz toda a diferença quando você tem esse olho para a necessidade do cliente. Aí não tem fronteiras. Muito bem, pessoal. Vamos continuar amanhã falando aqui das mega tendências para o ano de 2020 e também para esta década. Pessoal, um forte abraço e até amanhã. Chegamos então ao nosso terceiro e último áudio dessa série de tendências. Então, vamos fazer aqui uma pequena síntese e um fechamento, tá? Bom, nós tivemos um salto demográfico que levou a nossa sociedade a um aumento radical da complexidade. Tudo que a gente viveu, sofreu nos últimos 2 séculos, de alguma forma foi influenciado por esse aumento. O aumento demográfico, ele aguarda, né, até que surja uma solução tecnológica que permita, como uma espécie de gatilho, né, que permita que demandas latentes passem a ser explícitas, né? E as novas tecnologias de informação e de comunicação, as mídias, vão então vão levar a sociedade a equilibrar a complexidade da oferta com a sofisticação das demandas, né? E é por isso que a gente diz que hoje nós não temos um problema de demanda, né? Tem muita gente querendo tomar táxi, tem muita gente querendo alugar casa, apartamento, tem muita gente exigindo novos modelos de deslocamento, de saúde, de comportamento, de educação, né? Mas a gente precisa então de uma sofisticação na forma da oferta. Não é um problema de demanda, nós temos um problema de oferta para atender toda essa demanda, né? Então, como o ser humano resolve então problemas de complexidade? E é esse a terceira mega tendência, que é a descentralização, pessoal. A gente vai ver cada vez mais descentralização de poder, aumento da autonomia de cada pessoa. Aliás, os clientes já estão empoderados. E a gente pode dizer que essa mega tendência, essa macro tendência, tem ocorrido depois da chegada da internet. Então, veio a internet, a gente viu a chegada de muitos canais, depois chegada das Ubers, vamos dizer assim, né? Modelos de administração baseado em inteligência artificial e reputação digital, né? E o que nós vamos ver com mais ainda frequência é a chegada, por exemplo, do Bitcoin e do conceito de tecnologias blockchain,
que vão permitir aí que a uberização sem plataforma centralizada no modelo mais distribuído. E no Brasil, pessoal, já está começando iniciativas de, vamos chamar assim, blockchainizar a eletricidade através de redes inteligentes de energia elétrica digital. O próprio consumidor que pode gerar por diversas fontes a sua energia e vender e comercializar essa energia para outros consumidores. Isso numa fase mais avançada. De início, você tem, obviamente, um controle das operadoras ainda muito maior, né? Mas já existem testes aí acontecendo no Brasil, são já 5.000 unidades instaladas com esse novo sistema, enquanto, por exemplo, nos Estados Unidos você tem 500.000 na Califórnia. Então, dá para uberizar não só táxi, mas energia elétrica, que é commodity maior do que esse. Então, pessoal, é por aí que a gente deve olhar essa realidade de clientes cada vez mais empoderados. Vale a leitura também, pessoal, do artigo que a gente distribuiu no domingo, falando que o Banco do Brasil está criando aí uma rede blockchain para identidade digital. Então, pessoal, a descentralização é uma mega tendência que vem muito mais forte nesta década e provavelmente nesse século. E, pessoal, vale o mesmo no churrasco, né? No domingo, quanto mais gente aparece para o churrasco, menos a gente deve perguntar qual é a origem da carne. Tenham todos uma ótima noite e a gente se fala amanhã. Um forte abraço.